Opa, fiel torcida corintiana! Estamos chegando aqui depois de uma goleada do Corinthians contra o Botafogo em Ribeirão Preto. É isso mesmo. Uma goleada do Corinthians, né? Parece que isso nunca mais ia acontecer, mas é verdade esse bilhete. Corinthians 1, 2, 3, 4, Botafogo de Ribeirão Preto, apenas um. Numa noite de muitas homenagens ao Dr. Sócrates, ídolo do Botafogo e ídolo do Corinthians, deu timão pelo Campeonato Paulista. Um resultado que coloca o Corinthians na briga por vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Quem diria, hein? Você falou que o Corinthians ia ser rebaixado, né, torcedor corintiano? Havia um risco, né? Eu também falei isso, porque havia um risco, mas duas vitórias seguidas contra Portuguesa e Botafogo. Corinthians chega aos 9 pontos, o Botafogo está numa situação ruim, né? A gente vai falar do Botafogo depois, está nesse grupo aí do São Paulo, mas o Corinthians chega aos 9 pontos, líder desse grupo é o Bragantino, que tem 14, o Mirassol, que empatou com o Ituano, tem 11 pontos e a Inter de Limeira tem 10. Então a briga do Corinthians nesse momento é com o Inter de Limeira e com a equipe do Mirassol, com esses dois times para tentar ficar com a segunda vaga, porque tudo indica que o Bragantino será o primeiro colocado nesse grupo do Corinthians no Campeonato Paulista. Jogo em Ribeirão Preto, campo encharcado, péssimas condições do gramado inclusive, campo pesado, jogo duro, jogo pegado, e foi justamente assim no início que saiu o primeiro gol do Corinthians. Negueba faz uma falta, foi juvenil o Negueba, a fiel torcida adorou, não é? Mas a torcida do Botafogo vai pegar no pé dele. Negueba derruba o Wesley, uma falta dura. O Wesley foi esperto porque também esperou o contato. E aí o Corinthians teve a chance de fazer 1-0. Maicon bateu, o goleirão defendeu, o goleiro João Carlos. Na volta o Maicon tentou outra vez, novo rebote do João Carlos. E aí na sobra o Romero, sempre ele, fez 1-0 para a equipe do Corinthians. O Corinthians começa a administrar o jogo. É difícil trocar passes, né? É difícil porque a bola parava ali no campo. Isso atrapalhou também o time do Botafogo. Incrível, né? Como o Botafogo não consegue ter um gramado decente, né? Isso pode atrapalhar a equipe, correndo risco até pior, né, de rebaixamento nesse Campeonato Paulista. Pelo fato da bola não rolar, foi num rebote, né, numa bola do Félix para meia-lua da grande área, que o Leandro Maciel, argentino, pegou de primeira. Talvez com campo seco ele dominasse e tal. Não, ele pegou de prima, um golaço. O Cássio nem viu a cor da bola. Foi um negócio realmente incrível, empatando o jogo no primeiro tempo lá em Ribeirão Preto. Bom, no segundo tempo o Corinthians chega ao segundo gol com o Romero, depois faz o terceiro com o Yuri e finalmente fecha a fatura com o gol de Wesley. Romero aproveitou ali de um lance do Maicon e do Yuri dentro da área, a bola sobrou, ele meteu a cabeça, vencendo o goleirão João Carlos do Botafogo, 2-1. Depois teve o terceiro gol do Wesley, com a ajuda do VAR para saber se o Wesley estava impedido ou não. O VAR entendeu que não estava, o lançamento do Maicon. O Wesley avança, dribla e faz o terceiro gol do Corinthians. E finalmente Yuri sendo lançado dessa vez pelo Rogas, invadindo a área e mandando para o fundo da rede, marcando mais um gol importante para ele e para o Corinthians. Com 3-1, o placar já estava definido, a vitória também. Mas para o Yuri, claro que é fundamental aumentar esse número de gols na artilharia, né? Para afastar de vez essa urucubaca. Já fez gol contra a Portuguesa, fez gol contra o Botafogo. É óbvio que agora vai ter um adversário de um outro calibre, que é o Palmeiras, na Arena Barueri no próximo domingo. Aí sim o Yuri vai ter que aparecer, né? Nesse grande jogo que a fiel torcida está esperando que o Yuri de fato apareça. Escalação do time com uma novidade, o Gustavo Henrique formando zaga com o Félix Torres. Ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação. Léo Maná entrando na vaga do Fagner na lateral direita e o Caetano mais uma vez jogando como lateral pela esquerda, ajustando a marcação.
essa talvez seja a principal sacada nesse início de trabalho do Antônio Oliveira. Fortalecer a marcação pelo setor de esquerda. Com o Fábio Santos, o Fábio avançava muito, mas ficava um buraco ali. O Hugo não ataca, mas também não marca bem. E com o Caetano, que é também um lateral esquerdo, as coisas começam a se ajeitar, pelo menos no quesito de marcação. Wesley jogando aberto por aquele setor, Romero fazendo a direita, o Yuri centralizado, mas se movimentando bastante, e o meio-campo com o Ranieri, Maicon e também a presença do Garro. Num campo desse, o talento do jogador não aparece tanto, né? É difícil dominar a bola, é difícil carregar a bola, é difícil fazer 1-2, fazer triangulação. Realmente o gramado atrapalhou bastante. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu fazer esses 4 gols e conquistou essa vitória incrível, né? Até pelo placar elástico, uma vitória que, repito, recoloca o Corinthians no rumo de uma possível e ainda matemática classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Aí o Rojas entrou depois no segundo tempo e deu esse passe aí para o Yuri fazer o gol dele contra a equipe do Botafogo. Bom, é o início de trabalho. Eu disse que com a chegada do Antônio Oliveira, o mais importante era pontuar, era fazer pontos. O Corinthians fez uma partida relativamente boa, dentro daquilo que a gente pode chamar de relativamente boa, contra a Portuguesa. E hoje, com toda a diversidade, né? Porque no interior é assim, ou é muito calor ou muita chuva. E hoje foi muita chuva e o gramado não ajudou, né? Repito, atrapalhou os dois, é verdade. Mas o Corinthians teve inteligência para jogar num gramado assim, né? E depois que fez o segundo gol, sem pressa, dominou o jogo, tirou a velocidade quando precisava, colocou velocidade quando necessário, né? Em 2 lançamentos para esses gols que a gente já citou aqui de Wesley e também do Yuri. Enfim, o Corinthians fez um jogo inteligente diante de um cenário que não era bom para ele e nem para o Botafogo. Agora ficou bom para o Corinthians e pessimamente ruim para a equipe do Botafogo. O Corinthians tem uma sequência de Palmeiras, são 4 jogos pela frente. Palmeiras, na casa do Palmeiras, na Arena Barueri, mais ou menos casa, né? Porque a casa do Palmeiras é o Allianz Parque, né? Talvez isso possa ajudar o Corinthians, né? O Palmeiras não vai jogar na casa dele, o Allianz Parque, contra o Corinthians. Então a Arena pode dar uma neutralidade a esse confronto. Depois o Corinthians tem Ponte Preta e Santo André, esses 2 jogos o Corinthians joga na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, e a última partida como visitante enfrenta o Água Santa. O Corinthians, se fizer esses 12 pontos, eu arrisco a dizer, fiel torcida, que ele se classifica na 2ª posição. Porque Mirassol e Inter não vão conseguir pontuar em tudo que tem ainda pela frente. Então o Corinthians matematicamente depende dele, a não ser, repito, se o Mirassol e a Inter fizerem as campanhas mais do que perfeitas nesses últimos jogos, né? Lembrando que a Inter ainda tem um jogo a menos em relação aos outros adversários deste grupo, né? Tem um jogo que ela vai fazer ainda, mas ainda tem um outro a menos, né? O jogo dessa rodada, ok, mas tem um jogo que ainda será realizado. Bom, é isso. Corinthians 4, fiel torcida, Botafogo 1. Corinthians agora consegue respirar um pouquinho, bota a cabeça no lugar e vai firme para enfrentar um adversário de um nível altíssimo que atende pelo nome de Palmeiras. Tchau, fiel torcida, boa noite. Hoje um bom dia, né, para dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Corinthians venceu. E de goleada, hein? Rapaz, o Corinthians meteu 4-1 no Botafogo. Tchau.